palestras da FEB. Prezados irmãos, boa noite. Estejamos sempre com a paz do Cristo em nossos corações, que possamos caminhar com Ele. E nesta noite, aqui com Ele estamos, para mais uma vez estudarmos a doutrina espírita, cujo os ensinamentos, as mensagens que nos trazem, nos fortalecem e nos mostram como caminhar neste mundo, nesta encarnação, num processo melhor para que não percamos mais tempo. Na noite de hoje, nós estamos dando continuidade ao capítulo 4, Pluralidade das Existências, a Reencarnação, que tem vários subitens, como a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, que foi o que foi estudado até a última sexta-feira. Hoje, nós estaremos falando do sexo nos espíritos, depois vamos, em mais algumas semanas, encerrando o capítulo com mais 3 itens: parentesco e filiação, parecenças físicas e morais e ideias inatas, fechando este capítulo sobre as várias existências que vamos tendo conhecimento, como é o processo que se dá. As questões que estão neste subitem, sexo nos espíritos, são apenas 3. A questão número 200, onde Kardec pergunta: têm sexos os espíritos? E a resposta é: não, como entendeis? Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Na 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, é a resposta que os espíritos da codificação nos dão. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E na 202, ele pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Quando errante é quando estamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra, espíritos errantes, na erraticidade. Que prefere o espírito? Encarnar num corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec faz um pequeno comentário. Ele nos diz: os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. E aí nós, quando nos defrontamos com essas questões, dentro do movimento espírita dos estudos, começam algumas discussões a respeito da sexualidade dos espíritos desencarnados. Diante dessas informações, começamos a elaborar uma série de questões. Se eles mantêm a forma humana, então conservam o gênero masculino ou feminino? Quando desencarnamos, vamos manter qual forma? Vamos continuar mantendo a forma da última encarnação? Há entre eles relação sexual? E se existe esse tipo de relação, podem reproduzir-se no além? São perguntas naturais que, quando vamos adentrando nestes assuntos, começam, e é bem apropriado,
os questionamentos, até porque a literatura vai nos falar, nos trazer alguma coisa sobre ela. E Allan Kardec, então, ocupou-se dessa temática e teve a oportunidade de nos apresentar as suas ideias de forma didática e esclarecedora. Logo na questão, aliás, um pouco mais à frente, dessas 3 questões, na resposta ao item 822A do Livro dos Espíritos, o Kardec nos diz: os benfeitores grafaram o seguinte: os sexos só existem na organização física, no corpo material, pois os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Como lemos anteriormente, na questão de 200 a 201, vai depender da constituição física. Já está lá na resposta número 200, que o espírito animou o corpo de um homem. O corpo de um homem pode animar o de uma mulher em uma nova existência, pois são os mesmos espíritos que animam tanto o homem como a mulher. Pelo dito, fica claro que os espíritos, eles não possuem a polaridade sexual, o gênero masculino e feminino, sendo nesse particular, se vamos utilizar os nomes que a ciência nos traz, vão ser chamados de assexuados. Espíritos, nós, quanto espíritos, na erraticidade. Tal contestação, todavia, pode levantar algum questionamento, como sendo que nos apresenta em algumas obras mediúnicas, ou mesmo nas reuniões de intercâmbio com os desencarnados, que estes relatam ou se apresentam em forma feminina ou masculina. E ali, também nessas obras, nós vamos ver relatados em algumas obras de André Luiz, nos Mensageiros, é um exemplo delas, a questão de enamorar-se, né? Os espíritos se enamorarem no plano espiritual. E, eventualmente, vivem juntos, buscam, né, ficarem juntos na condição de noivos, de namorados, de esposos. E aí, como é que fica isso, né? Essa explicação, o Kardec já vem nos trazer também a resposta em um ensaio publicado na Revista Espírita, de janeiro de 1866, nos dizendo assim: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas por aquele mesmo organismo, por aquele corpo. Esta influência, ela não se apaga de imediato. Nós permanecemos com ela, mesmo depois da decomposição do corpo físico, que não ficamos atrelados a ele, a não ser em circunstâncias diferentes, né, em que se busca a morte por nossa vontade, nós já nos libertamos, então essa interferência do corpo não existe mais. Nós nos afastamos, vamos para as colônias, recuperar-nos, voltamos pouco a pouco à nossa vida no plano espiritual. Mas alguns de nós, eles vão estar ainda impregnados, né? Ainda muito guardando o seu último momento, a sua última encarnação, mantendo os gostos, mantendo os hábitos. Depois também pode acontecer que a espiritualidade nos informa que não há uma alternância. Uma hora vem homem, outra hora vem mulher. Uma hora vem homem, outra hora vem mulher.
Eu acho até que nós íamos ficar um pouquinho piradinhos, né? Mas, dependendo da necessidade, Kardec nos diz, né, na Revista Espírita de 1866, que nós podemos percorrer uma série de existências no mesmo sexo. E isso aí dura muito tempo. Então, o que acontece? A nossa consciência, o nosso padrão, nós ficamos muito presos, conservando o estado de caráter, né, do masculino ou do feminino, que ficam-lhe muito impressa. Somente quando vai chegando num grau de adiantamento e desmaterialização, quer dizer, com o nosso progresso, com a evolução, é que essa influência da matéria, pouco a pouco, vai se apagando até que apaga completamente. E com ela, a questão do caráter dos sexos. O espírito já não fica impregnado das existências mais predominantes, ou onde ele se identificou melhor, porque a evolução, todos nós temos um único fim, o progresso, evoluirmos, chegarmos à perfeição, aquela frase que sempre se repete, relativa, porque perfeito, só Deus, mas a perfectibilidade. Para isso é necessário que nós possamos viver experiências nas diversas situações. Se nós, hoje, a psicologia já nos mostra que a constituição, e não só a psicologia, a ciência em geral, a organização física do homem, nos proporciona experiências diferentes da organização física da mulher. Então, nós precisamos desenvolver, através desta matéria, na situação de homem e de mulher, as características que este corpo, essa organização pode me oferecer. No homem, nós encontramos a racionalidade, a lógica mais acentuada, a resposta a situações de estresse mais imediata. A mulher, ela levada pelo lado por ser, né, aquela que gesta, aquela que vai dar à luz a um novo ser, ela já traz em si, pela sua constituição, essa questão da proteção, do sentimento de acolhimento, de aconchego, de proteger. O homem também, só que a proteção dele fica da forma mais externa. E são sentimentos, então, emoções, que só se vivencia através da matéria. E com elas vêm, então, as virtudes. Por isso, a necessidade de nós vivenciarmos as duas situações, as duas experiências. Importa considerar que as descrições do mundo dos espíritos que recebemos através das comunicações mediúnicas também tem um outro ponto que nós temos que destacar. Essas regiões, esses espíritos que se comunicam conosco, geralmente eles estão muito próximos da crosta terrestre. São habitadas por espíritos ainda muito ligados à matéria, segundo Kardec nos informa nesse artigo da Revista Espírita. Quase nenhuma referência possuímos, aí, das obras recebidas até hoje, sobre a vida dos espíritos em esferas superiores. Nós sabemos algumas coisas mais minúcias, como isso se processa, como vivem, como são, como agem. Nós sabemos que são mentores, nós sabemos que são espíritos que já estão próximos, né, da esfera do Cristo, que trabalham junto com ele nas decisões maiores e na condução do nosso planeta.
nós sabemos que já se libertaram de uma série de situações que a matéria nos atrai, quase que nos impõe pela sua própria constituição. Então, o que sabemos é que são espíritos superiores, já estão acima, né, do bem, do mal. O mal já nem faz mais parte, nem a ideia, nem o desejo, nenhum pensamento negativo, somente o bem, o desejo de ajudar o outro, da superação de si mesmo, do halo amor, como nos fala Joana de Ângeles, já saíram daquele amor egoístico, que tudo é meu, para o amor ao outro. São pequenos dados que temos sobre esses espíritos, mas não muito mais informações. Então, fica difícil, nós vamos ter uma pálida, vamos dizer assim, uma pálida ideia, ainda podemos ter no livro de André Luiz, quando ele se refere, lá em Nosso Lar, naquele capítulo Sonho, quando André Luiz, em corpo mental, visita sua mãe em uma esfera acima daquela onde ele se encontra em Nosso Lar, que é descrita nos livros. E ela não está numa esfera das mais elevadas, ela está numa esfera mais elevada, mas ele também não consegue, apesar de no sonho e até lá, trazer muitas informações. Até porque eu acho que não queríamos voltar, né? Íamos ficar, íamos ser aquela criança birrenta, me deixa ficar, não volto não é? Porque, com certeza, a prevalência do amor, a sensação de plenitude é muito grande, mas só podemos alcançar quando atingirmos, né, as conquistas necessárias das virtudes que fazem com que nós nos libertemos das coisas mais materiais. Nas esferas mais próximas aqui da crosta, né, há uma prevalência absoluta de espíritos que estão em evolução primária, mediana. Então, na sua maioria, quando eles, da sua desencarnação, e vêm dar notícias através das comunicações mediúnicas, ali vão estar presentes o quê? As mesmas sensações, as mesmas necessidades, os mesmos desejos, nutrindo os mesmos apetites, ansiando por vivências similares às da Terra. André Luiz nos fala, eu agora peço perdão de ficar devendo o nome do livro, em um momento, numa visita de auxílio a uma família, onde eles estão na mesa fazendo a refeição, e alguns espíritos, eles se debruçam sobre uma senhora para extraírem, para poderem absorver as energias do alimento que ela estava comendo. Pela necessidade, a materialidade ainda, que eles sentem. Como eles não podem comer, eles se aproximam de nós para poder pegar as emanações. E assim, isso são informações importantes, porque muitas vezes, quando estudamos o Livro dos Espíritos, a Gênese, achamos que estamos falando, isso é muito ciência, mas nós temos... O Livro dos Espíritos foi a base para que nós entendêssemos o processo para a nossa melhoria moral. Se eu entendo que quanto mais eu me deixo arrastar pelos desejos, pela matéria, me deixo, né, buscar saciar o que a matéria me pede, mas eu continuo nessa situação primitiva. E nós já temos conhecimento suficiente. Aí nós falamos assim, não, eu fumo, mas só de vez em quando. Quando eu quero, eu paro. Né? Eu bebo, mas só socialmente. Mas o socialmente é uma vez por semana.
todas as sextas-feiras, ou todas as quintas-feiras, ou todos os sábados, ou todos os domingos, quando nos reunimos, porque sempre temos um bom motivo, né? Não, é na reunião da família, é o churrasquinho, não, é o dia que saímos com os amigos. E nós não nos damos conta que, na realidade, estamos nos submetendo a algo que o corpo é que pede e que precisamos nos libertar. Porque quando desencarnarmos, nós não vamos ter a nossa bebida alcoólica para beber. Não que seja permitido, é proibido. Nada. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, já dizia Paulo. A mesma coisa é a comida. Esse espírito que se alimenta, né, que busca a emanação dos alimentos, é um espírito que provavelmente, durante a sua última encarnação, ele gostava muito de comer. Era um espírito onde a comida para ele era algo importante, visceral. Eu conheço pessoas que, quando não atrasam um pouco a comida, vão ficando irritadas, a tal ponto que parece o bebê. Quando atrasa o horário de mamar, como não pode mais chorar e espernear, começa a brigar e reclamar por todo mundo que a comida não está pronta. Então, são pequenos sinais que nós temos que buscar em nós, para irmos nos educando. Bom, espera aí, dá tempo, vou beber uma água, disfarçar, o meu corpo está pedindo, mas a minha cabeça me diz que eu tomei café, tem 3 horas, tem 2h30, tem 4 horas, dá tempo de esperar o almoço. Então, são pequenas coisas que nós não nos atemos nesses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que eles vêm para o nosso melhoramento, para as nossas conquistas, para que evoluamos moralmente, através do conhecimento, pela razão. No Livro dos Médiuns, no item 74, Kardec nos diz o seguinte: nos espíritos inferiores, quando ele diz inferior, eu não gosto muito dessa palavra inferior. Aliás, eu não vou nem afirmar que Kardec chama de espírito inferior, porque eu escrevi aqui, de repente, não estava inferior lá, eu aqui coloquei. Os espíritos em início de formação, ainda no início da sua caminhada, né, no seu processo mediano aí de evolução. O seu perispírito, ele se aproxima da matéria, e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades que estão, nesses espíritos que estão mais materializados. Eles pensam, eles agem como se ainda estivessem vivos, como se ainda estivessem convivendo conosco. Por isso, a necessidade da alimentação, da sede que eles relatam, do frio, do calor, das dores. É tudo uma questão mais de consciência, mais psíquica. Está ligada ao processo. Por isso, nós, cada vez mais temos que buscar, até mesmo nas enfermidades, não fixarmos muito o processo pelo qual estamos passando, as dores, porque quanto mais eu penso que eu estou com dor, mais dói. Quanto mais eu penso que eu estou com um problema cardíaco, meu coração, mais o coração vai. Eu tenho que pensar, isso a ciência já nos mostra, positivo. É assim mesmo, eu vou melhorar, tomar o medicamento, buscar o remédio, buscar o equilíbrio, porque quanto mais eu penso na doença, mais eu alimento a doença em mim. E assim com todas as coisas. Em outra oportunidade, Kardec também vai nos falar, na Revista Espírita de junho de 1862, após um diálogo instrutivo com uma entidade que pertencera à Sociedade Parisiense, Kardec escreve o seguinte: os sexos só são necessários para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem, os sexos lhes seria inútil. Então, no plano espiritual, não há reprodução, porque quem cria os espíritos é Deus, não é? É o Criador. Então, isso aí já nos traz,
é um esclarecimento que não pode nos deixar dúvida diante quando vamos estudar a origem dos espíritos, da onde iniciamos, como foi que aconteceu este processo. E aí, então, entendemos bem quando Kardec ressalta isso. E na revista de janeiro de 1866, ele volta ao mesmo tema, com o mesmo posicionamento. Ele vai dizer assim: as almas ou espíritos não têm sexo. Vê a preocupação de Kardec estudar e deixar claro para nós. Mas não foi ele, Kardec, ele nos traz pelas informações, pelas mensagens que os espíritos da codificação lhe traziam. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são por isso mesmo são mais duráveis, porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Os sexos só existem no organismo físico, material. São necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem um pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no plano espiritual. Nós podemos aí trazer uma série de considerações e reflexões para a nossa vida de relação, para nós podermos, não só nesse tema, mas em tudo aquilo que nos prende à matéria, como falei anteriormente, tudo aquilo que nos faz ficar preso às coisas materiais. Porque, ao chegar o momento de desencarnarmos, tudo aquilo que é material ficará aqui. Até aqueles a quem amamos, alguns poderão ter ido, mas outros ficarão aqui, não poderemos levar conosco, como no passado os faraós mandavam, né? Todo que era perto dele, mulher, cachorro, lá, o gato, as coisas que eram dele, tinham que ir junto com ele, porque era a ideia, né, de levar consigo tudo que lhe pertencia. Então, é necessário que nós trabalhemos os nossos sentimentos, as nossas emoções. A espiritualidade já nos diz, e Kardec, em Obras Póstumas, tem um capítulo onde ele nos fala, um item sobre o egoísmo e o orgulho, e repete-se em vários livros, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que são a chaga da humanidade, e o egoísmo e o orgulho é que nos prendem às coisas materiais. Nascido do instinto de conservação, que é natural, é da lei, exacerbado em nossas diversas existências, nós nos prendemos a coisas que não são nossas. Não é, o meu filho não é meu marido não é meu, minha mãe não é minha. Nós já usamos essa palavra, nós temos que começar a trabalhar um pouco melhor os possessivos na nossa língua e começarmos a dividir, né, nossos filhos, nossos pais, nossos maridos. Já fica complicado, né? Não vamos chegar a tanto, mas podemos dividi-lo com amigos, né? Pela amizade. É natural, porque aqui ficarão. E quando desencarnarmos, os verdadeiros laços que nos unirão, como nos diz aqui, as almas se buscarão pelo sentimento, pela conquista que cada um empreende no coração do outro. Nas existências, nós nos unimos pela necessidade dos acertos, das reparações. Buscamos os nossos companheiros e companheiras para, muitas vezes, num acordo, lá no plano espiritual, reunirmos junto a nós,
espíritos a quais magoamos, ou que ainda não conseguiram entender o verdadeiro sentido da vida, que é uma só, porque as existências são muitas, pluralidade das existências é o capítulo, mas a vida é uma só, ora encarnados, ora desencarnados. Entendermos que o verdadeiro sentido da vida são as conquistas do coração, no trabalho do bem, que começa junto daqueles mais próximos de nós. Muitas vezes buscamos a assistência social, o trabalho, entendendo que o trabalho da caridade se dá fora da porta de nossa casa. E se não sabemos fazer este trabalho em nosso círculo familiar e de amigos, não que seja inválido ou desperdiçado o trabalho que fazemos de auxílio aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Mas quando retornarmos, vão nos perguntar: e a caridade em nosso lar, como é que foi? E a caridade de ouvir, de atender, de compreender, de tolerar, de acolher? Porque muitas vezes acolhemos bem. É fácil acolher bem o estranho. Difícil acolher bem aquele que pisa no nosso calo todo dia dentro de casa. É ou não é? Esse é o trabalho. No nosso dia a dia, a doutrina espírita é esse manancial de conhecimento para que possamos, como nos diz Kardec, trabalhar entre nós o amor e a simpatia, que são baseados na afinidade dos sentimentos, que está lá no livro, do Livro dos Espíritos, na primeira questão que relatei na noite de hoje. São esses laços que são eternos. E as experiências aqui na carne, ora como homem, como mulher, vão nos favorecer, nos auxiliar para desenvolver esse amor e simpatia. Até para acabarmos com os preconceitos. Mulher não sabe, só homem sabe. A mulher pode fazer isso, o homem não. Acabarmos na criação dos nossos filhos e netos, né? Isso é de menino, isso é de menina. Quando, na realidade, tudo pode ser de menino e de menina, só não é adequado pela constituição física. E aí podemos esclarecer. Por que o menino não pode brincar com a boneca? Ele não vai ser pai? Mas nós começamos com os preconceitos. Por que a menina não pode jogar bola? Ela não pode praticar esporte? Mas nós rotulamos. E graças a Deus estamos caminhando para um entendimento melhor. E quando a doutrina nos diz isso, nós sabemos que nós temos, e a ciência não nos mostra, a nossa polaridade masculina e a nossa polaridade feminina. Todos nós. Tanto homem como mulher, né? Tem muitos homens, alguns na família, que dizem assim: eu nunca vou encarnar como mulher. Eu só vai ser mais rápido do que imagina, né? Porque está resistente, aí tem que quebrar a resistência. Por quê? Por que não, se a doutrina espírita nos mostra que vamos, independente? Raul Teixeira, em uma palestra, ele falando sobre esse assunto, ele disse que quando esses amigos chegavam para ele, se eu já fui mulher, de jeito nenhum, e encarnar como... Mas de jeito nenhum. Aí ele dizia para eles assim: olha, não se surpreenda se quando você desencarnar, estiver uma fila de bigodudo para te receber e dizer: fulano, que bom que você chegou. E é a realidade, né? Vamos parar com os preconceitos, já que sabemos tantas coisas, tantos ensinamentos para que possamos realmente evoluir num processo de forma fraterna, desenvolvendo aí as nossas afinidades e as nossas simpatias. Dentro desse processo de evolução, existem alguns espíritos que se destacam no trabalho da doutrina espírita e que foram grandes trabalhadores, contribuíram
para o nosso esclarecimento, para trazer a todos nós, através do seu trabalho, da sua dedicação, uma forma melhor de nos auxiliar a abrirmos e vermos novos horizontes. Um deles, o qual nesta noite queremos homenagear, é Francisco de Menezes Dias da Cruz, que muitos de nós o conhecemos, né? Até pelas farmácias homeopáticas, pelo menos o nome é conhecido, mas que muitos de nós, espíritas, buscamos este grande espírito para nos socorrer nos momentos com problemas de saúde. Ele é natural do Rio de Janeiro, não é? Filho de antecedente de igual nome. Ele, que foi chefe do Partido Liberal no Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Medicina. Ele nasceu a 27 de fevereiro de 1853. Ele foi professor de matemática no Colégio Pinheiro, no qual ele concluíra um curso sobre humanidades. Ao formar-se em medicina, ele perdeu o pai. Naquela época, na mesma época em que ele estava se formando, o pai dele foi ferido à baioneta na Igreja do Sacramento. E isso marcou muito a vida de Dias da Cruz. Foi bibliotecário durante 10 anos da Câmara Municipal, sendo demitido ao ser proclamada a República, sob a falsa imputação de monarquista. Nós sabemos que sempre que há uma transição destas no meio político, de ideias, né, algumas pessoas são perseguidas injustamente. Presidiu o curso de Hahnemanniano, de Hahnemann, e o Instituto Riemanniano do Brasil. Ele era médico homeopata. Possuidor de enorme clínica, Dr. Dias da Cruz não fugia nunca, como Bezerra de Menezes, aos deveres da caridade, dando assim a expansão aos sentimentos nobres, de amor, de simpatia, de caridade, sentimentos humanitários. Homem de grande e invulgar cultura, ele deixou uma riquíssima biblioteca, porque só através do conhecimento é que nós evoluímos. Não, costuma-se dizer que a doutrina espírita é elitizada, porque é difícil. Isso é um pensamento um tanto errôneo. A doutrina espírita, ela nos convida ao raciocínio, ela nos convida a conhecer, ela nos convida a ler, a estudar, porque só assim compreenderemos e poderemos entender todo este mecanismo que nos rege e a natureza que nos circunda. E é por isso que nós devemos cada vez mais incentivar. Eu conheci uma senhora no centro, no Rio de Janeiro, Eurípides Barçanufo, na Taquara, que era uma senhora analfabeta, mas era a melhor intérprete dos evangelhos. Ela tinha as pessoas que liam para ela, ela tinha quase que decorado o evangelho através de ouvir a leitura, porque ela pedia que lissem os livros para ela, e ela coordenava o estudo do evangelho como ninguém. Por isso nós vemos que não é uma questão, claro que se ela tivesse, pelo menos, né, uma formação básica, ela cresceria muito mais, mas ela não se aquietou, ela não ficou no descanso, eu sou analfabeta, a doutrina espírita é difícil, né? Vou deixar para a próxima, quando eu for alfabetizada. Ela buscava pessoas para que lessem para ela, ela participava dos estudos, e assim ela aprendeu. Porque a doutrina espírita, ela nos convoca a isso, a conhecer, não importa o grau de formação intelectual que tenhamos. A minha mãe, a gente não deve dar exemplo familiar, mas a minha mãe, há poucos dias, conversando no médico,
Aí a pessoa virou para ela e disse assim: mas a senhora estudou, se formou em quê? Ela disse: eu só tenho primário, até a 4ª série. Mas minha mãe foi uma pessoa muito curiosa, eu ainda falei assim, ela é muito curiosa. Ela está fazendo 90 anos agora no mês de março, mexe em todas as redes sociais, fica nervosa quando a internet fica ruim, porque ela não pode se comunicar. Porque foi uma pessoa muito curiosa, leu muito e nos incentivou a ler muito. Então, nós temos também que quebrar um pouco desta mística que a doutrina é só para aqueles que têm uma boa formação. E esse conhecimento é que nos liberta, o conhecimento liberta. Então, que possamos contribuir, dividir, incentivar a todos aqueles, como o nosso Dias da Cruz. Ele tinha uma biblioteca riquíssima, que não era só para ele, em que ele distribuía o conhecimento. Ele foi estudioso desde a infância, preocupou-se com a ciência homeopática e, mais tarde, diante das provas irrefutáveis, tornou-se espírita dos mais caridosos e evangélicos. Da mesma forma, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele trazia na sua vida já o estudo, a ligação com a religião. E quando ele conhece a doutrina espírita, ele se torna o trabalhador incansável e o médico abnegado, que deu de tudo que possuía, atendendo aqueles que o buscavam. Jamais dizia para alguém que não tinha dinheiro, ele não deixava, chegando ao ponto de tirar o seu anel de formatura, que era a última coisa que possuía, e dar para a pessoa comprar os remédios. Essa é a transformação que a doutrina espírita nos traz através do seu conhecimento. É nosso crescimento moral. E esses são exemplos que nós temos que ter como norte, mas não para divulgarmos, porque eles não precisam, eles já são reconhecidos pelo Cristo, mas para termos como possibilidade: eu também posso, eu também consigo, eu também vou buscar e vou me empenhar. E não ir sozinho, mas levar tantos quantos possam estar junto conosco. Em 1885, ele faz o seu primeiro pronunciamento aqui, no Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira. Foi a sua primeira conferência. E daí ele vem participando de vários momentos em defesa do espiritismo, porque houve uma época em que, nessa mudança da República, havia aí uma perseguição. Em 1890, em substituição a Dr. Bezerra de Menezes, foi então Francisco de Menezes Dias da Cruz, que anteriormente era vice-presidente, ele foi eleito presidente da nossa Federação Espírita Brasileira. Cargo que exerceu com devotamento até os primeiros dias de 1895. Sob a sua presidência foram iniciados os trabalhos de socorro material e espiritual da assistência aos necessitados. O nosso trabalho do DAS, cuja nossa responsável está presente na noite de hoje, a vice-presidente Maria de Lourdes, que aqueles que desejarem, tem muito lugar lá, né, para trabalhar ainda, precisamos de muitas mãos, que até hoje constitui o cerne dos serviços cristãos prestados pela Federação Espírita. É um trabalho que a FEB mantém e que cada vez mais cresce. Hoje, com o núcleo Guilom Ribeiro, em Santo Antônio do Descoberto, em uma comunidade, em um bairro bastante carente, onde o trabalho cresce cada dia mais, mas precisa de mãos, né, Lourdes? Muitas mãos, para que ele continue. Inclusive, hoje, já está lá o estudo do ERG, não é? E está no projeto de levar-se o curso da mediunidade, porque é o conhecimento que liberta. Não é só dar a comida, mas a preocupação, acima de tudo, é o alimento espiritual. Em 1896, por proposta de Bezerra de Menezes, em atenção aos abnegados serviços prestados à Federação Espírita Brasileira, foi Dias da Cruz aclamado presidente honorário da mesma, mesmo depois que saiu
Bezerra de Menezes lhe faz essa homenagem. Foi quem primeiro tentou, em 1891, adquirir um prédio próprio para a FEB e montar oficina tipográfica para a impressão do Reformador e as obras espíritas em geral. Então, nós podemos ver aí a importância desse espírito para todos nós. Se hoje aqui estamos, é graças a esse e a tantos outros pioneiros que vieram, arregaçaram suas mangas, como Paulo, quando viu Jesus, se modificou, ali naquele momento ele deixa de ser Saulo na estrada de Damasco para ser Paulo. Da mesma forma, esses pioneiros, quando se encontram com a doutrina espírita, mudam a sua vida totalmente para o trabalho da divulgação, para o trabalho da caridade, para o trabalho do amor ao próximo. Então, fica aqui a nossa homenagem ao nosso querido Dias da Cruz, pelo muito que se dedicou à causa espírita, ao trabalho da medicina, ao atendimento dos seus clientes, através da homeopatia e de todos os seus serviços médicos, e todo o seu esforço para que hoje aqui estivéssemos. A nossa sede no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, onde ele foi um dos pioneiros a buscar a compra de um prédio para que pudéssemos hoje desfrutar desse ambiente de muita paz, muito amor e muita luz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.